Bom dia, eu tô aqui com a professora Luciana, ela vai responder algumas perguntas sobre a evolução. Professora, o nosso planeta surgiu quando? O nosso planeta ele surgiu cerca de 5 bilhões de anos. Nesse tempo, o homem já existia? Não, nesse tempo não. Nós estamos falando da era primitiva, né? E o homem ele só vai surgir depois de muito tempo. Após a era secundária, o homem surgiu, os primeiros hominídeos, há milhares de anos atrás e muito depois desse período. Esse primeiro período nós vamos ter o surgimento dos oceanos, das algas, tá? Então o hominídeo vai demorar um pouco. Como se formou esses hominídeos? A família dos hominídeos, pesquisas recentes comprovam que eles são divididos em dois gêneros, os australopithecus e os homos, tá? Algumas espécies do gênero Homo são os Homos habilis, os Homos erectus, os Homos neodental e os Homo sapiens. A formação do gênero humano é resultado de um processo muito longo, que começa com o surgimento dos primeiros hominídeos e se estende até a formação da nossa espécie, com os Homo sapiens. E existe alguma descoberta desses australopithecus? Sim, em 1934, no sítio arqueológico de Laetoli, na Tanzânia, que fica na África, acredita-se que ele tenha surgido por volta de 4 milhões de anos, no período conhecido como Era Terciária. E qual é o mais antigo descendente do homem? O esqueleto mais antigo é uma fêmea, tá? Que data de 4,4 milhões de anos. Ela media cerca de 1,20 m e pesava mais ou menos 50 quilos, conhecida como Arde, tá? Era bípedes, né? Semi-erecta. A maioria deles não passava de 1 metro, mas ela tinha 1,20 m e tudo indica que já tinha o polegar investido, tá? Essa questão do polegar investido era importante? Sim, muito importante, porque é o que vai dar sustentação para utilizar os instrumentos com mais facilidade. Desde quando eles passaram a andar com os pés? Isso foi um processo, né? Desde os australopithecus, que se ramificaram em várias espécies hominídeos, eles ficam mais altos, tá? Eles aprendem a caminhar em 2 pés, passam a fabricar instrumentos de pedra variados e controlar o fogo. Criam a linguagem e todo esse processo data do mesmo período. Você falou que a humanidade surgiu do Homo sapiens. Quando surgiu? Na era quaternária, tá? Que foi iniciada há 1 milhão de anos, e o Homo sapiens entre 200 mil e 100 mil anos atrás. As primeiras evidências arqueológicas da existência de um Homo sapiens foram encontradas na savana africana. Assim, os pesquisadores, né, os estudiosos, eles afirmam que tanto os australopithecus como o Homo sapiens surgiram na África. E o Homo erectus? Bom, o Homo erectus surgiu já no Paleolítico, né, fase conhecida como Idade da Pedra Lascada, encerrada há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. O Homo erectus não só era bípede, como se mantinha erecto, chegou a medir 1,70 m, porém a maioria não passava de 1,5 m. Sua mandíbula e crânio eram maiores que do Australopithecus, tá? Eles viviam em cavernas
e já eram capazes de fazer utensílios de pedra e madeira, criaram pinturas na caverna, enterravam seus mortos e já possuíam um controle do fogo. Tudo isso data desse período. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação no nosso trabalho, sua disposição de nos ajudar. E o Neolítico fica para a próxima entrevista. Eu que agradeço, tá? Foi muito bom vocês confiarem em mim. E na próxima estaremos menos nervosas. Obrigada. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Evolução. Tá. Uma história boa da evolução humana é a questão da reprodução. Porque é o seguinte, o ser humano andava apoiado sobre as mãos, né, igual o macaco e tal. E no processo evolutivo ocorreu uma anteriorização da vagina. Por quê? Porque o quadril ele era para trás. Como a gente andava apoiado, igual você viu um cachorro, uma vaca, né? A bunda está virada toda para trás. Quando a gente ficou ereto, o quadril anteriorizou. Nessa anteriorização surgiu o quê? O amor. Entendeu? Então, como é que surgiu o amor através da anteriorização da vagina? O ser humano, como qualquer animal, sentiu o cheiro da fêmea no cio, né? Então, né? Minqué, né? Macaco. E a fêmea estava lá colhendo os frutinhos, comendo, de repente ele chegava, copulava, ia embora, pronto, né? Não tinha vínculo. A partir do momento que anteriorizou, a relação sexual ela passou a ser de frente, ela passou a ser olho no olho. Então o olho no olho criou o quê? Criou uma imagem. Então na hora que o homem, né? No caso, o Homo erectus, né? Na hora que ele estava lá na caverna com a mulher dele e tal, não sei o quê, quando ele saía e ele sentia o cheiro da fêmea no cio, ele ia lembrar que ele tinha uma mulher em casa. Então isso começou a ter um sentimento. E aí começou o protecionismo. E aí o protecionismo vem fazer o quê? Vem fazer com que a mulher fique em casa, coletando, pescando ali perto, próximo, coletando frutos principalmente, e o homem saía para caçar.
Então ele era um caçador, só que sempre ele retornava, foi onde a gente foi para a caverna. Porque enquanto era nômade e a vagina posteriorizada, cada um por si, Deus por todos, encontrou, teve a relação, fez um neném, a fêmea cria o neném para lá e pronto, igual animal. Só que depois disso não, ele passou a ter um vínculo, passou a ter uma preocupação. E aí foi onde a espécie humana começou a se organizar em sociedade. Por quê? Porque aí surgiu o amor. Então o amor, a reação química, do desejo, de sentimento, de querer, de lembrar, surgiu com a formação do quadril, ou seja, com o homem ficando em pé, literalmente. Nesse processo todo vem quem? Vem o polegar opositor. Enquanto ele está junto com os outros dedos, você não consegue fazer a oposição e fazer a captação. Só um fato interessante para você ver, tanto que ele é importante, se você perder os 4 dedos num acidente, você não consegue aposentar. Se você perder o dedão, você aposenta. Por quê? Porque ele faz o movimento. Você perdeu os 4 dedos, você ainda consegue pegar coisas com a palma da mão por causa do polegar opositor. Ele consegue escrever, consegue fazer, consegue ver no telefone. Agora, se você perder o dedão, você não tem essa mobilidade. Então, ele fez com que a nossa espécie evoluísse demais. Então, o polegar opositor associado com a anteriorização do quadril e associado com o telencéfalo, porque aí a gente precisou ficar mais inteligente que os outros animais, a maioria dos mamíferos tem um telencéfalo desenvolvido, mas o nosso é um telencéfalo super desenvolvido. E esse telencéfalo super desenvolvido é que faz que a gente consiga ter a manipulação de ferramentas e ter a tecnologia moderna. Hoje tudo que se é conhecido é por causa do super telencéfalo nosso. Tá? Nessa evolução, e aí voltado para a genética, a gente tem a seleção natural. Como é que funciona a seleção natural dentro da nossa espécie? Hoje tem autores que defendem que a seleção natural nossa já não é mais uma seleção natural, é uma seleção artificial. Porque a seleção nossa agora é imposta por dinheiro. Né? Quem escolhe sempre é a fêmea. A fêmea que vai escolher a característica. Hoje você vai escolher o macho por qual característica? Dignidade e caráter. Né? Se o cara tiver dignidade e tiver caráter, você escolhe ele. Então, por que você vai querer casar com um homem pobre, feio, burro? Não vai. Quais são as chances do seu filho sobreviver? Nenhuma. Então, o cara tem que ter características. Quanto mais rico, mais bonito e mais inteligente ele for, melhor. Só que geralmente um cara que é rico, bonito e inteligente, ele não quer casar. Né? Então, fica aí. E o que teve na nossa seleção, primeiro foi um ser humano forte, rápido, caçador, que é os traços hoje do homem, que é o longínquo, que é um traço ébano, é um traço da África. São, por exemplo, os corredores quenianos, não é deles. Por quê? Porque a seleção natural fez com que eles fugissem de predador e que eles tivessem que correr para caçar. Diferente do homem europeu, que já começou com a agropecuária, que já domesticou o animal e já começou a fazer plantio. Isso fez com que ele não dependesse tanto do desenvolvimento físico. Quando surgiu as grandes crises alimentícias, a seleção natural impôs que quem conseguia sobreviver é aquele que conseguisse retirar a maior energia dos alimentos. Você tem basicamente proteína, carboidrato e lipídio. O homem que tirava a energia da proteína, ele tinha que ter uma alimentação muito grande para poder se sustentar energeticamente. Ele tinha que comer muita proteína, muita carne, por exemplo, tem que ter energia. Então ele na época de grandes geadas, as 2 grandes geadas que o ser humano passou, ele não sofreu uma boa adaptação. Então, na escolha, a fêmea preferia quem? Aquele que tem mais energia por coisas mais rápidas, tipo o quê? Carboidrato. Por que a população hoje está obesa? Porque a população hoje é gorda. Por quê? Porque nós somos sobreviventes daqueles que se adaptaram melhor com o carboidrato. Todo mundo ama chocolate, doce, balinha, chiclete, bombom. Por quê? Porque quando você bota açúcar na boca, o seu cérebro libera tanta dopamina, tanta serotonina, que você fica louco. Aí você quer mais. Por que você quer mais? Porque aquilo é muito bom. Isso aí é chamado de via de recompensa cerebral. Tá? Que usa o hipotálamo e usa o córtex. Então o hipotálamo vai lá e fala assim: filho, se você comer isso, eu vou liberar mais hormônio para você. Aí você vai e come, aí libera mais hormônio. Aí o córtex faz assim,
baba, né? Aí libera mais hormônio, aí você come mais, libera mais hormônio. Só que a gente não gasta energia igual na época que a gente tinha que caçar, né? Porque a gente tinha que correr atrás do animal, né? Porque a gente tinha que plantar. Hoje tá tudo pronto. Hoje quem planta é o maquinário. Hoje uma colheitadeira ela é controlada por um notebook. Você não precisa estar lá no campo nem dirigindo a colheitadeira. Antigamente o cara tinha que pegar o burro, colocar o arado, fazer, depois implantar manualmente. Hoje tem máquina que faz tudo, que ara, que planta, que coloca adubo, que colhe, que prepara tudo de novo, irrigação. Então hoje o alimento vem muito fácil. Com isso, então, nós que somos sobreviventes daqueles que guardavam energia do carboidrato, o que a gente acaba? Acaba sobrando muita energia. E aí a população engorda. Por isso que se a gente não começar com programas de saúde, uma das coisas que vai derrotar a espécie humana vai ser a obesidade. Porque a tendência é que a gente fique mais obeso. Começou com países altamente industrializados, igual os Estados Unidos, e hoje está pegando o Brasil, por exemplo, tem uma população altíssima de pessoas sobrepeso e obeso. E se você for hoje até na África, você encontra a população de obeso. Por quê? Porque está adaptando muito rápido e muito fácil. Segundo outros autores, depois vocês se informam com o Bill, que é bom para decorar esse nome de autor. A nossa espécie está fadada à extinção quando surgir e quando dominar o Homo intelectus. Porque tem um cientista que fala que a nossa espécie parou de evoluir, nós chegamos no clímax, é o ponto máximo da nossa evolução. Se isso for o ponto máximo da nossa evolução, agora a gente só tende à extinção. Agora, tem autores, e eu acredito nesses autores, que nós não estamos no ponto máximo da evolução. A gente não pode ser só isso aqui não. A gente tem que ser coisa melhor, porque o mundo está horrível, né? Matando pessoas no Buriti Shopping, né? Por causa de namorado. Isso aí é uma prova de que a nossa espécie tem que evoluir muito ainda, tá? O que seria o Homo intelectus? É aquele que vai conseguir utilizar boa parte da massa encefálica. Quando vocês lerem alguma coisa falando que o homem só utiliza 10% do cérebro, cuidado, não é assim. Nosso cérebro está lá, aí tem um cantinho aqui, 10%, e a gente usa só aquele cantinho. Não é isso. A gente usa todo o cérebro, só que a gente não usa toda a capacidade dele. Pensa no motor de um carro. O carro pode, vamos supor que você pega um carro que ele pode chegar a 300 km por hora. Mas só de ligar o carro, você não está usando o motor todinho? Mas você usou a potência toda? Não. Você ligou ele, você só ligou. Você saiu, está andando a 20 por hora. Porra, ele pode chegar a mais 280. Mas você não vai colocar 280 nele ali naquela hora, porque não pode. Você está acabando de sair. Então, ou seja, o nosso cérebro é uma potência como se fosse um motor. Quando você liga, o motor inteiro liga. Só que a gente não usa ele na potência toda. A gente consegue chegar a 10. Os grandes gênios chegaram a 13%, segundo alguns cálculos. Então o Homo intelectus seria aquele que vai usar 40, 50% do cérebro. Esse cara, teoricamente, vai ser um cara que vai dominar a gente, inclusive, só com a força do pensamento. Porque se você for pesquisar, todo pensamento nosso, você emite onda alfa. Então vocês estão pensando, você está emitindo onda alfa. Eu estou falando aqui, estou raciocinando, estou emitindo onda alfa. Essas ondas alfas, vocês já viram na física, são ondas fraquinhas, né? Assim, faz uma folha de papel chupar ela. Só que não tendo barreira nenhuma, você consegue pegar. Só que a gente não dá conta de captar o que é frequência. Você não dá conta de entender a frequência que essa onda alfa está saindo. Então, o que seria um cérebro potente? Aquele que consegue pegar uma onda alfa dessa e interpretar ela. Ou liberar uma que vai dar conta de chegar na sua e fazer alguma manipulação da frequência da sua onda. Se eu manipular a frequência da sua onda, eu consigo te manipular, né? Então, assim, os estudos dizem que esse ser humano vai vir, provavelmente com muito menos pelos, por causa da temperatura, por causa do sol, né? Mas imagina o pelo da cabeça todo careca, né? Liso, coisa bonita, né? Sem pelo no corpo inteiro, sobrancelha. Mas, tipo, se fosse controlar pela mente, não ia tipo, meio que levar a gente a extinção de qualquer forma, porque o ser humano ele é muito ambicioso, aí eu poderia tipo, manipular. Então, mas aí a espécie humana, hoje o Homo sapiens sapiens seria extinto, mas o Homo não. Se viria quem? O Homo intelectus. Então o gênero Homo continuaria, a espécie sapiens sapiens que ia ser extinta. Igual foi com o Australopiteco quando os erectus assumiram.
Os erectus mataram todos os australopithecus. Qual que foi a diferença? O fogo. E assim por diante. Então cada vez que vem uma evolução muito grande, uma espécie acaba entrando em extinção. No filme, os 2 filmes do X-Men, eles fazem palestras sobre isso, no último inclusive. Que quando vem uma espécie nova, porque isso é base de evolução, quando vem uma espécie nova, a espécie anterior ela vai ser suprimida até ser extinta ou escravizada. É onde você assiste o History Channel e passa lá, alienígenas do passado, né? Falando do quê? Falando do que possivelmente vieram alienígenas que trouxeram a gente pra cá, ou então fizeram a gente como escravo, e aí eles foram embora e deixaram a gente aqui, e a gente proliferou igual rato e tomou conta do planeta, né? Mas esse é o History Channel, nada confiável. Só o trato feito, o trato feito. E o que acontece com essas teorias? É de que quando vir, ou ele vai escravizar a gente, porque ele não vai querer fazer subemprego, ele vai querer cavar buraco ou passar esgoto, não vai, então vai ter que ter alguém para fazer isso. Se a gente faz esse tipo de serviço, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o brasileiro sai daqui e vai fazer subemprego lá, por que quando tiver uma espécie mais evoluída, um hominídeo mais evoluído que a gente, como se chegasse ao espaço, por exemplo, por que ele não vai colocar a gente como escravo? Tá? Então a evolução da espécie humana, você tem muita base nela na antropologia física e na antropologia filosófica. Né? São 2 matérias que você tem muita coisa na evolução. Aí além de córtex, polegar, siso, o siso não cabe mais na boca. Porque se você pega, por exemplo, desenho, Batman, Super-Homem, pega principalmente os da DC Comics. Quando eles foram desenhados a primeira vez, era tudo um queixo gigantesco, coisa enorme. Por quê? Porque nós tínhamos um queixo grande, era todo mundo queixudo, porque tinha que ter 32 dentro da boca. Hoje é só 28, o siso não cabe, nasceu, você tem que arrancar, senão vai apertar sua carne dentária e vai virar aquela porcaria, porque o nosso queixo diminui, a boca diminui. E diminui por quê? Padrões de beleza, reprodução, alimentação, então fica mais fácil para comer rápido. Então não precisa de uma boca tão grande, quem tinha boca menor sobrevivia melhor, tinha mais dinheiro e reproduzia mais. O que acontece com o nosso cóccix? Se você tem um autor que fala que você quer um rabo, tá? Eu acredito que nunca foi rabo. O hominídeo, quando surgiu com o córtex como vestigial, mas até hoje a gente tem córtex. Mas se você bater um raio-x do córtex de vocês e bater do seu avô, possivelmente do seu avô tem 5 ossos, de vocês só tem 4. E dos netos ou bisnetos de vocês, provavelmente só vai ter 3. Por quê? Porque os ossos, o meu vai ter 4, só vai ter 4 no formato. Eu vou desenhar primeiro o córtex do seu avô, o cóccix do seu avô. 1, 2, 3, 4, 5. Possivelmente era 5. Tá? 5 ossinhos na sequência. O da minha geração, esses 2 ossos aqui, eles já difundiram e racharam no meio. Então aqui assim, ó. Então já passou esses 4 ossos, né? 5 ossos, só que esses 2 aqui já ficaram assim. O de vocês possivelmente ou 3 ou um muito pequeno que sobrou por aqui ainda. E a tendência é que ele suma, tá? Por quê? Porque a adaptação, a evolução não serve para nada. Hoje não tem função nenhuma. Já se viu como equilíbrio? Já. Possivelmente quando a gente tinha que fazer escalada, fugida, ele era ponto de equilíbrio por causa do centro de gravidade, centro de massa. Mas hoje, ninguém tem que ficar correndo de predador, ninguém tem que estar tentando fugir de nada, fugir de bandido mesmo. O bandido tá armado, não dá pra você correr muito. O tamanho, né? O tamanho é uma coisa importante. Possivelmente, eles estudam, vai haver um isolamento reprodutivo entre já tem inclusive um isolamento reprodutivo na nossa espécie entre populações africanas e população asiática.
Porque dificilmente você vai ver um asiático casado com um negro ou vice-versa. Né? Uma negra com um asiático. Né? Por quê? Primeiro, biotipo. São muito diferentes. Segundo, o aparelho reprodutor. Né? Porque o povo brinca muito, japonês, pequeno, cara, não é isso. O aparelho reprodutor é adaptado para o macho e para a fêmea. Então, se na Ásia o tamanho médio é menor, o pênis, com certeza o canal vaginal também é menor. Se na África o pênis é maior, o canal vaginal também é maior. Então ocorre sim o isolamento reprodutivo, não vai ter atração sexual. Por quê? Porque não vai dar certo, vai machucar, ou não vai ter, né, tesão, isso não vai levar a lugar nenhum. Tá? Então a tendência é que o isolamento, isso vai pela geografia, pela etnia, né? Esse isolamento acaba ficando que a espécie não se misture. Ou vai virar todo mundo brasileiro, né? Que é a maior miscigenação gênica do planeta. Aqui no Brasil você vê um descendente de africano casado com um descendente de asiático. E isso você vê no Brasil. Mas descendente, não é puro. Você não vê um nigeriano casado com uma japonesa. Isso aí eu acho que nem deve ter. Se tiver, é raríssimo. O isolamento é muito grande. Outra coisa que está acabando, o índio. Então o índio em si está acabando no mundo inteiro. Né? E por que está acabando? Por isolamento. Ninguém quer ter filho índio. Então acaba por exclusão. E parece, nossa, Chicão, você é mau, você é vil, não sou eu, é a espécie humana. Entendeu? Nós estamos fazendo esse tipo de seleção. É o que eu falei no começo. Você não vai querer arrumar alguém que é feio, que é pobre, que é burro, que chance você vai ter? E é por isso que eles falam que agora a gente está levando coisas artificiais para fazer a seleção em vez de coisas naturais. Se fosse um processo natural, possivelmente, se você morasse na África, a adaptação seria pelo mais forte, pelo mais rápido, pelo mais alto. Né? O mais inteligente às vezes não sobressaía, porque tem que lembrar que não é o melhor, tem que lembrar que é o mais adaptado. A adaptação é o final da evolução. Aquele que conseguiu se adaptar melhor para uma determinada situação é aquele que possivelmente vai conseguir ter filhos. Por quê? Porque naquela situação ele é mais adaptado. Então os genes dele estão protegidos. Certo? E nessa mudança genética, você acaba gerando o quê? Os frutos das mutações. Né? Igual eu falei na aula para vocês, você tem que lembrar que tem o gene, e tendo o gene, eu tenho os alelos. O alelo é mutante. Então o alelo mutante, enquanto ele é menos de 1% da população. Mas se esse alelo mutante traz um benefício para a espécie, ele vai virar maioria. E possivelmente no futuro não muito distante, ele acaba sendo o que tem mais. Entendeu? Aí já não é mais mutação, passou de 1%, não é mutação mais. Passou de 1%, ele já é o quê? Polimorfismo. Ele é uma variação que deu uma nova característica. Por isso que essas adaptações aqui, elas vão acontecendo ao longo dos tempos. Dificilmente surge uma mutação do nada e ela já toma conta daquela característica. Tá? Eu já tenho que ter a adaptação para no futuro ter a seleção. Não tem como eu ter uma seleção sem adaptação antes. Só que é a adaptação final que fez com que ele ali sobrevivesse. Tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem um olho violeta hoje. Tá? O olho violeta, ele ainda é considerado uma mutação, não é um polimorfismo. Por quê? Porque ainda tem menos de 1%. Mas do jeito que está, camada de ozônio, raios solares, né, infravermelho, não sei o quê, a tendência é que esse olho vermelho, se ele tiver uma adaptação melhor no sol, possivelmente daqui a alguns anos vocês vão ver que o olho vermelho vai ser mais uma característica da nossa espécie. Entendeu? O olho violeta vai ser uma adaptação. Né? E aí, se por exemplo acontece igual vocês verem em notícias aí, o sol vai explodir, não sei o que, está emitindo mais radiação que nos últimos tantos anos, e uma luz conseguisse, aquele filme, O Segredo de Eli, né? O livro de Eli, uma coisa assim, que vocês assistiram, que é um cara cego que carrega uma Bíblia num tempo de caos, que o sol emitiu radiação, teve uma guerra nuclear, todo mundo ficou cego. O
Então pouquíssimas pessoas que ainda enxergavam conseguiram dominar o planeta. E acabou a água. Então os caras que enxergavam achavam a água. Então eles dominavam a cidade inteira. O mundo virou um caos. Entendeu? Então assim, quem tinha um olho adaptado conseguiu sobreviver. Largou de ser mutante e virou mais adaptado. É lógico que eu estou fantasiando com vocês um caos futuro aqui em cima de um olho vermelho, mas é só para explicar o que acontece quando você tem uma determinada característica que até por enquanto ela é deixada de lado, mas que no futuro breve, devido a uma mudança, geralmente no meio, seleciona apêndice. O apêndice foi uma seleção natural drástica, porque a gente já tinha os dois tipos de ser humano, aquele que basicamente comia de folhagem e ele dependia do apêndice para poder digerir toda essa folhagem, e o ser humano que já tinha um apêndice reduzido, que era o onívoro, comia carne, que comia folha, que comia fruta, que comia tudo, né? O ser humano de hoje, com porcaria, qualquer coisa, da salsicha, que é essa porcaria. Aí, o que aconteceu? Principalmente na segunda grande geada, que foi uma das maiores, aquele ser humano que era basicamente frutífero e comia folhagem, ele foi extinto. Por que ele foi extinto? Porque acabou com as folhas. O planeta praticamente ficou sem folha que o ser humano conseguia comer. Né? Muita folha aí de árvore você não pode comer. E resultado, o que estava adaptado a um livro que comia carne, comia fruta, comia trem podre, qualquer coisa que ele estava comendo, ele estava conseguindo digerir, e esse sobreviveu. E aí o nosso apêndice hoje é um apêndice também, um órgão vestigial. Aí não funciona, só deixou vestígio. A questão de ficar no cio é quando a possível mulher antignosa tem uma continuação disso. A menstruação foi uma só veio adaptação. depois que a gente ficou. A menstruação veio depois porque foi um sistema de defesa. Peraí, sistema de defesa? Tô defesa. A vagina anteriorizou. A mulher só tinha relação sexual quando ela estava no cio. Quando anteriorizou, o cara chegou em casa, o que ele quer? Ele acabou de trazer um javali ali. Joga o javali aí, o que ele está querendo? Sexo. Porque o homem, diferente da mulher, ele copula todos os dias, dependendo da idade, 5, 6 vezes por dia, né? Até mais, as meninas chegam a 12 vezes. Não copulando, mas vocês entenderam. E aí o que acontece? A mulher não foi preparada para sexo todo dia. A mulher não está adaptada a isso, tipo, menstruado, você está no zoológico. A hora que você passar perto da jaula dos macacos, você vai ficar doidinho. Começar a bater, jogar água, entendeu? Aquilo ali não é porque ele está sentindo cheio de sangue. O macaco não gosta de sangue. Porque sangue é sinal de morte. Então, a hora que ele sente cheio de sangue, ele fica louco. E isso foi uma adaptação da nossa espécie. O que a mulher desenvolveu para poder espantar o macaco? Sangue. Então, ele chegava lá, doidinho já, né? Uga, mim quer, relação, né? Aí ele chegava perto e embora, pro bar beber cerveja, ligava os amigos, pegava o celular e marcava. Hoje é uma taberna do ovo, pra lá, entendeu? Então isso foi uma adaptação também. E hoje a mulher não consegue se livrar disso, porque ela não precisa mais menstruar. Só sofre com menstruação. Obrigada, amiga do passado. Mas se não fosse isso, imagina como é que estaria a mulher hoje. Se hoje o machismo já toma conta desse jeito, imagina se ela não se protegesse. Por isso que todo livro ou filme que você leu assiste falando de feiticeira, as feiticeiras teriam, elas obrigatoriamente eram virgens, porque se elas perdessem a virgindade, ela pediu o poder dela de prever as coisas. Por que você acha que isso é colocado nos livros? Isso foi colocado na nossa história de verdade, para não ser estuprado. O rei não deixava ninguém chegar perto dela. Então a menina fingia que tinha uma premonição, que conseguia ver o futuro, que tinha poder, né? Geralmente uma alquimista, e ela conseguia ficar protegida desse mundo machista ignorante que existe, que sempre existiu, entendeu? Então ninguém tocava nela, nem o rei, porque se ela perdesse a virgindade, ela pedia os poderes dela. Então enquanto ela estava com o laço de segurança do metro, né, ela estava protegida e não pedia os poderes. Então isso é colocado por causa disso, né? É um sistema de defesa também. O homem nunca foi macaco. Nunca. Tá? O homem sempre foi hominídeo. Nós não viemos de um macaco. Tá? O macaco sempre foi macaco.
sempre foi homem. E em qual parte A ele... gente teve um ancestral comum com os grandes gorilas. Esse ancestral comum era um ser que não conseguiu evoluir e ele foi extinto. Ou a evolução de um novo ser humano acabou com esse hominídeo, igual a gente já comentou. Então imagina o seguinte, a gente tem uma linha. Dessa linha vem um ser. De repente desse ser surgem algumas mutações. 3, 4 mutações. Uma delas adaptou num ser muito peludo, mas muito parecido com um homem. E o outro num ser muito peludo, mas mais parecido com um gorila, um orangotango, né? Dessa linha, as novas adaptações que foram surgindo, igual o polegar opositor, esse tipo de coisa, veio fazer com que o hominídeo fosse sofrendo mutações e se adaptando à espécie humana, e o gorila continuou gorila, o macaco continuou macaco. Tá? Nós nunca viemos do macaco. A gente veio de um hominídeo que era um ancestral comum. É porque quando eu falava desse negócio do copo aqui e tudo mais, ela tá achando que, tipo, já tive um rato. O empirismo é muito forte, porque se você olha uma coisa e ela tem aquele formato, e ela lembra aquilo ali, aí você imagina e fala. Só que você não provou, isso é empírico. Só é científico quando prova. E você prova a evolução através de fósseis, principalmente. É que nem a baleia. A de hoje em dia tem um negócio bem pequenininho aqui que é um vestígio de um pé, mas um dia a baleia teve perna, tem. Se você pegar um osso, da asa da galinha, por exemplo, e pegar aquela pontinha que sempre torra quando você faz churrasco, né? Aquela pontinha ali é uns ossos da mão tudo fechadinho, assim, que adaptou para voo. Então você vê isso no morcego também. O morcego é mais fácil, Golfinho. Golfinho. Parece que o feto do golfinho é idêntico quase idêntico ao de um humano, só que aí parece que ele tem tipo os brotinhos de perna e braço, só que aí quando começa a evoluir eles não... Principalmente mamíferos, o nosso feto, nosso embrião e feto é muito parecido. Depois que passa do segundo para o terceiro mês é que começa a modificar e adaptar. Nos mamíferos de gestação longa, né? Porque rato é muito rápido. Beijo aninhar. Se eu soubesse que eu mandar um beijo pro Bill, eu tinha passado batom. Gatão.